sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Contador Raiz. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre algumas crenças que alguns profissionais da contabilidade têm a respeito de ganhos para quem trabalha em escritórios. Professor, sobre essas crenças que alguns profissionais têm e por que dessas crenças? Bom, Luan, o que acontece é que existem alguns profissionais que eles têm um sentimento de que quem trabalha em escritório de contabilidade não ganha bem. Na verdade, isso aconteceu sim durante muito tempo no passado, onde existia uma diferença salarial para quem era funcionário de uma empresa de contabilidade e quem era funcionário de uma empresa normal, né, que não fosse escritório. A diferença salarial era muito grande. Eu lembro que na época que eu fazia faculdade, por exemplo, um auxiliar fiscal no escritório de contabilidade ganhava R$500, enquanto um auxiliar fiscal numa empresa mesmo ganhava R$1.000, R$1.200. Era uma diferença bem considerável. Isso se dava muito pelo perfil pouco competitivo das empresas de contabilidade. Elas eram empresas realmente que tinham honorários muito baixos, que tinham um índice de inadimplência muito alta. E isso se dava muito também até pelo modelo de negócios contábeis que eram prestados na época, né? Onde era um modelo de contabilidade onde se ganhava no volume, eu tinha que ter muitos clientes, já que o meu ticket ia ser muito baixo, para que eu tivesse o mínimo de lucratividade, então eu tinha pouca competitividade. Era até interessante que eu tinha vários colegas que conversavam comigo e diziam assim, quando eles começaram a aprender um pouco mais na área, eles já saíam de escritórios de contabilidade e iam para empresas maiores, porque o potencial de pagamento de salário dessas empresas era bem maior. Então, isso aconteceu muito no passado. Hoje, esse cenário ele tem mudado. Eu conheço escritórios de contabilidade que pagam muito bem os seus colaboradores. Eu conheço escritórios de contabilidade que proporcionam diferenciais baseados na meritocracia, que os colaboradores sentem prazer, sentem o privilégio de trabalhar lá e não querem sair. E cada vez mais os escritórios eles têm se esforçado para reter e manter talentos, porque o trabalho de formação de profissionais ele é muito árduo, ele requer investimento em treinamentos, em capacitação, em competências pessoais e profissionais, e muitas vezes quando aquele profissional estava ali nutrindo-se de competência e estava ficando apto a prestar um bom serviço, ele ia embora. Então o escritório eles têm hoje, né, que o pessoal não gosta de chamar escritório, eu acho isso frescura, para mim, se é escritório, se é empresa de contabilidade, não faz diferença, o que importa é a tua gestão, não é o termo que vai mudar a representatividade daquele negócio, mas um escritório de contabilidade hoje ele é mais competitivo porque ele entende a importância de reter talentos, entende a importância de pagar bem para que as pessoas se sintam felizes nos seus trabalhos e que possam produzir mais. Entendi, professor. Mas, assim, muita gente que está escutando a gente, está assistindo a gente, ainda não atua na prática dentro de um escritório. Então, eu queria que o senhor situasse eles como é a atividade de um profissional que atua na contabilidade, como funciona um escritório, para que a pessoa já tenha um preparo só de assistir esse podcast. Bom, o que acontece é o seguinte, uma empresa de contabilidade ela é muito departamentalizada, né? Independente se você trabalha com contabilidade online, contabilidade consultiva, híbrida, digital, o escritório de contabilidade ele vai ser dividido em departamentos. Esses departamentos eles vão desde o departamento de legalização, ou departamento societário, ao departamento fiscal, contábil, departamento de pessoal, financeiro do escritório de contabilidade. Então, existem departamentos. O que vai existir também são níveis das funções dentro de um plano de cargos e salário. Por mais que o escritório ele não tenha ali o plano de cargos e salário definido claramente, apresentado para os colaboradores, fica fácil de você perceber os níveis, né? Por exemplo, o cara que chega como auxiliar de escrita fiscal, o cara que chega como auxiliar de contabilidade, auxiliar de departamento pessoal, aí ele vai subindo até o nível de assistente, posteriormente para o nível de analista, até um coordenador, até mesmo depois, em alguns casos, se tornar um supervisor, um sócio da empresa. Então, existem níveis, né? O que é importante é que o cara hoje que ele quer trabalhar dentro da área contábil, ele está fazendo faculdade de ciências contábeis, ele está ingressando ou trabalhando em áreas correlatas à área fiscal, como faturamento, setor de compras, setor de logística, e ele quer começar uma carreira numa empresa de contabilidade ou numa empresa
numa área fiscal, numa área contábil, ele precisa entender que existem níveis dentro desse ambiente onde ele vai desenvolver enquanto profissional, e que dentro desses níveis ele vai ter remunerações que são variáveis. Então, eu conheço empresas de contabilidade onde um auxiliar de escrita fiscal começa ganhando R$1.000, mas eu conheço empresas de contabilidade onde o auxiliar de escrita fiscal ganha R$1.800, R$2.000. Então isso vai depender muito do nível técnico, inclusive, que esse profissional tem para exercer aquela função. Aí você diz, professor, mas mesmo essa função sendo uma função básica, ele precisa de um nível técnico? Precisa. Óbvio, se eu estou contratando um auxiliar e eu tenho duas opções, um cara que já sabe o que é, vou pegar a área fiscal, tá? Eu estou com uma vaga de auxiliar para a área fiscal, que é meio cargo básico. E eu tenho um cara que ele já sabe o que é um CST, um CFOP, ele já sabe o que é uma nota fiscal eletrônica, ele já sabe o que é uma escrituração fiscal, e eu tenho um outro que não sabe de nada disso. Então eu tenho aí a predileção por contratar aquele que já tem um pouco mais de conhecimento. Tudo bem, levando em conta apenas competências técnicas, tá? Mas partindo do pressuposto que nas demais competências eles estejam equiparados. Então nesse aspecto a competência técnica ela prevalece. Entendo. Então há um mar de oportunidades, né, para o profissional. Mas, professor, como e por que esse sentimento, essa crença apareceu? Por que ela surgiu? É algo recente? É algo mais antigo? Você pode explicar um pouco melhor? Pronto. Como eu disse anteriormente, isso se dava muito por conta do passado. No passado, era até comum que o escritório de contabilidade, para que ele tivesse ter o mínimo de lucratividade e de competitividade, que ele era obrigado a pagar pouco aos colaboradores, porque se ele pagasse melhor, ele perdia competitividade e perdia lucratividade. E antes, a gente não tinha uma exigência de conhecimento técnico tão profunda como nos dias de hoje. Onde hoje, eu já falei, a gente repetiu 1 milhão de vezes, né? Hoje o nível técnico ele é muito mais exigido, você precisa entender mais. Aquela história de que você cai de paraquedas não é mais aceita, porque hoje a informação ela é muito popularizada, existe um volume de informações aí muito grande. Então, por exemplo, hoje, apesar de às vezes eu fazer contratações de pessoas que não têm um nível técnico nenhum, se a pessoa chega no meu escritório para uma entrevista e ele é verde, 100% verde, mas ele está fazendo faculdade, ou seja, ele não sabe de nada, mas ele está fazendo faculdade, isso denota para mim uma certa falta de interesse da parte dele. Porque se ele acompanhar o Instagram, ele acompanhar o YouTube, ele ouvir um podcast, ele já vai ter ali um monte de informações que vai fazer com que ele não seja mais tão verde. Então, quando o cara chega muito perdido, isso denota um pouco de desinteresse, no meu modo de ver. Então, assim, essa crença ela foi alimentada ao longo do tempo por conta desse modelo de negócio, por conta do perfil dos empresários, por conta do perfil da execução do trabalho, mas esse cenário completamente foi alterado. Completamente alterado. Então eu conheço sim, hoje eu já falei isso em outros podcasts, eu já disse que quem trabalha na área fiscal, eu conheço profissionais da área fiscal muito bem sucedidos, mas eu conheço funcionários de empresas de contabilidade que ganham bem, como supervisores fiscais, supervisor contábil, analista fiscal. Eu conheço analistas fiscais que ganham muito bem. Se você fizer uma pesquisa no Google e você pegar a média salarial de um analista fiscal, ele pode chegar até R$3.500 para um escritório de contabilidade ou para uma empresa menor, e para empresas maiores ele pode chegar a R$7.000, R$9.000. Então são bons salários, mas, como sempre, o que vai definir o teu salário é o teu grau de qualificação técnica, o teu grau de formação, as tuas certificações, a tua capacidade de resolução de problemas, a tua capacidade de gerar resultados, como a gente já falou em outros episódios. Então é indispensável se especializar. Sem sombra de dúvidas. Mas assim, um exemplo prático seu. No teu escritório, você já viu alguém, você já acompanhou o crescimento de alguém a partir de especializações, por exemplo, ela começou como auxiliar e hoje está num cargo melhor por conta de especializações? Já, com toda certeza. Na verdade, eu já disse isso em outras oportunidades, lá na Compliance nós temos o PCE, que é um programa de capacitação estágio, aonde a pessoa chega com um estágio de apenas 4 horas e a gente brinca de que é um pré-estagiário, que ela ainda não é estagiária ainda. E hoje em dia nas nossas lideranças a gente tem dos nossos líderes 2 que vieram de PCEs e nós temos como analistas, como assistentes, várias pessoas que vieram de PCE, que chegaram como estagiários
com 4 horas de estágio e que hoje exercem cargos em funções estratégicas, importantes, de confiança, e isso só foi possível exatamente por conta dos treinamentos que elas fizeram, dos estudos que elas fizeram. É até interessante, quando chega alguém para trabalhar no nosso setor fiscal, por exemplo, ela tem toda uma preparação. Ela primeiro vai estudar o setor fiscal para iniciantes, depois ela vai estudar formação SPED, depois ela vai estudar formação analista fiscal, dependendo do nível que ela já alcançar, ela vai estudar o consultor tributário, ela vai estudar a recuperação de créditos tributários, ela vai estudar os treinamentos que a gente mesmo desenvolveu para comercializar online, os cursos que a gente vende online. O nosso pessoal interno estuda bastante esses materiais, esses conteúdos. E é até interessante, porque hoje aqui em Fortaleza, o mercado ele reconhece isso. O mercado reconhece que o cara que passou pela escola de formação, na sua base de formação, foi na compliance, o mercado enxerga que ele tem uma boa formação. E não é incomum a gente ver ex-funcionários da compliance assumindo cargos de gerência e de gestão em outras empresas de contabilidade exatamente por conta de uma boa base, de um bom desenvolvimento que eles tiveram. Muito bacana, muito bacana. E aqueles profissionais que já atuaram e hoje tem um sentimento de abrir o seu negócio, de abrir o seu escritório, tem espaço para empreender ainda na área contábil? Tem bastante espaço para empreender na área contábil e eu estimulo bastante quem tem esse sentimento de empreendedorismo. Só que, como eu já falei em outras oportunidades, a gente não pode romantizar esse empreendedorismo. Se você não tem preparo de gestão, planejamento, recursos para montar sua empresa de contabilidade, é melhor que você trabalhe o seu intraempreendedorismo. Você pode ser um empreendedor atuando na empresa que você está. A gente já falei isso em episódios da primeira temporada do podcast. Você pode sim ser um empreendedor internamente, você pode enxergar aquele negócio como sendo seu, você pode dar o seu melhor, você pode desenvolver um bom trabalho. Porque muitas vezes as pessoas querem empreender, mas uma coisa que é preciso ser muito claro e tirar dessa visão romântica é que na hora que você empreende, meu amigo, não vai ter saláriozinho para pagar suas contas, não. O empreendedor, ele é alguém que ele tá ali pelo risco, ele pode não ter salário para pagar as contas dele no final do mês. Eu lembro que quando eu comecei, já passei por isso mais de uma vez, de chegar no final do mês e ficar no vermelho, ficar devendo, ter que recorrer a empréstimo, ter que recorrer a vender um bem e tal, para poder custear minhas despesas. Então, foi um caminho longo, foi um caminho árduo, não começou da noite pro dia. Muita gente às vezes até pensa que tem gente que chega e diz assim, professor, eu não imagino o seu escritório pequeno, eu não imagino você quando estava começando, eu não só imagino como eu lembro. Eu lembro de tudo. E então assim, é um caminho lento que precisa ser seguido com planejamento, com inteligência. Eu não aconselho quem não tem um bom planejamento estratégico, um bom planejamento de marketing, quem não tem uma boa visão sobre as áreas operacionais, simplesmente empreender porque é bonito. Hoje em dia, tem muito incompetente achando que a solução para sua incompetência é empreender. O cara onde trabalha não dá resultado, mas acha que quando montar o seu próprio negócio vai dar. Meu amigo, isso é uma ilusão. O problema nunca sou eu. Se você não dá resultado onde você está, que você tem suporte, que você tem equipe, que você tem um salário, que você tem uma certa segurança, como é que você vai dar resultado aonde tudo vai depender de você? Eu acho difícil que funcione. Pode ter um prodígio aí nos assistindo, pode ser que o futuro Bill Gates esteja nos assistindo, o Steve Jobs do Mercado Livre, mas pode ser que tenha aí alguém extremamente prodígio, gênio, que esteja nos assistindo, que ele não consegue se adaptar a local nenhum, mas que quando ele botar o negócio dele, ele vai dar super certo. Pode ser, mas não é isso que eu vivencio na prática e no dia a dia. Geralmente, as pessoas que eu vejo que dão certo são pessoas que deram certo em outros locais, que se esforçaram, que trabalharam, que ganharam experiência, que se desenvolveram, que criaram competências e aí hoje eles deram certo como empreendedores. Interessante. E aproveitando esse final de ano, a gente passou recentemente pelo planejamento estratégico e uma coisa que você mesmo falou foi que tudo que a gente está fazendo agora já foi feito tempos atrás. Então, basicamente, ter uma estrutura e adaptando ela e melhorando, cara, ao longo do tempo. Perfeitamente. Uma das coisas que eu falei no nosso planejamento estratégico, exatamente o que você está dizendo, é que muita gente tem a impressão de que um planejamento estratégico é importante quando você está grande.
de que um planejamento de marketing é importante quando você está grande, de que uma estrutura mínima de plano de cargos e salários, você só deve se preocupar quando você está grande. Cara, você não vai ser grande, é igual a Bíblia diz, né? Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Então, não adianta. Eu lembro que a Compliance começou, desde o seu primeiro ano, eu fiz planejamento estratégico, eu defini missão e visão, eu defini quais eram as nossas atividades chaves, eu defini quais eram os nichos que a gente ia atuar, eu defini o que é que eu esperava dos futuros líderes, eu defini o que eram as atribuições de cada departamento, e muita gente chegava pra mim, tá ficando dizia assim, Felipe, tu tá ficando doido, tu tá botando a atribuição de supervisor, só é tu e mais duas pessoas que vai ser supervisor, vai supervisionar o quê? Nada? E eu dizia, cara, mas nós não temos hoje, mas amanhã nós vamos ter. E hoje, que nós somos quase 40 pessoas, eu já estou planejando para quando a gente for 100, eu já estou planejando para quando a gente for 150, para quando a gente for 200. Então, essa é uma visão de você estar aqui hoje, preocupado com as competências e com os conhecimentos e com a execução do que é necessário hoje, mas também está com um olhar no amanhã. Porque a essência da palavra, né? Planejar. Planejar. Futuro. Exatamente. Interessante, muito bom isso. Então, professor, a gente pode quebrar esse mito e dizer que um profissional que não ganha dinheiro, a gente pode até ser um pouco mais duro. Se você não está ganhando dinheiro na fiscal, o problema acho que pode ser você. Se você não está sendo bem sucedido numa empresa de contabilidade, se você não está sendo bem sucedido na área fiscal, na área contábil, sem sombra de dúvidas, o problema é você. Você é parte do problema. Você pode não ser todo o problema, mas você é parte do. Por quê? Porque se o escritório prospera, se a empresa prospera, a tendência é que você prospere junto. Muita gente chega para mim e diz, Felipe, mas é porque o meu chefe não tem essa mentalidade, a empresa que eu trabalho não tem essa mentalidade, eles não pensam assim, eles pensam em ganhar só eles. Não é, pessoal. Eu não conheço, né, a realidade de todo mundo, posso generalizar, mas em muitos dos casos, o que o teu chefe tem é responsabilidade e prudência. Porque ele não pode amanhã, um cliente fechou de um honorário mais alto, ele te dá um aumento, se no mês seguinte ele sabe que corre o risco de perder 2, 3. E aí, o aumento que ele te deu, como é que ele vai pagar? Como é que ele vai sustentar aquele custo na folha de salários? Então ele tem que ter pé no chão, tem que ter prudência, ele não consegue. Agora, eu lhe desafio, contribua ativamente, faça com que o escritório que você trabalha, se o escritório fatura 20 mil, ajude o escritório a faturar 30. Se o escritório fatura 50, ajuda ele a faturar 70. Se o escritório fatura 80, ajuda ele a faturar 100. Eu te garanto, quando você contribui para que o crescimento do escritório em faturamento, em lucro, em entrega, ele aconteça, você vai ganhar. Se você pode não ganhar financeiramente, se realmente a pessoa for, como muita gente justifica, o cara aqui não quer me ajudar em nada. Pode ser que você não ganhe financeiramente. Mas aí sim, você ganhou experiência, você ganhou vivência de mercado, você ganhou casos e situações reais, para quando você decidir montar sua empresa, você já sabe qual é o caminho. Já tem uma boa base, né, para o negócio. E considerações finais, Felipe. O que você tem para dizer para quem está começando, para quem ainda não atuou e vai entrar no próximo ano de cabeça no mercado, quem está se formando? Esse episódio já vai ao ar em 2020, né? Então nós já estamos em 2020, para todos os efeitos, apesar de a gente estar gravando ainda agora em 2019, a gente vai ao ar em 2020. Então, bote na sua cabeça, você tem as ferramentas necessárias para conseguir bons resultados na sua vida pessoal e profissional. Você tem saúde, você tem inteligência, você tem a gestão e administração da sua vida. Agora você precisa adquirir as competências que vão ser necessárias. Sejam essas competências técnicas, sejam essas competências de experiência, sejam essas competências voltadas para conhecimento multidisciplinares, mas você precisa pagar o preço, se esforçar, estudar, trabalhar, dar o seu melhor, ser um empreendedor, um intraempreendedor, e aí com certeza você vai conseguir ter bons resultados financeiros. Como eu digo, volto a repetir, já disse isso em todos os outros episódios, profissional da área contábil e fiscal que ele está frustrado, está mal sucedido, ele não está se realizando pessoal e profissionalmente, o problema é ele. Ele tem que mudar. Ele não é refém do mercado, ele é refém do posicionamento dele de mercado, como a gente já repetiu aqui algumas vezes. Então,
Mude sua atitude, mude sua postura, mude a sua forma de trabalhar, foque em resultados, foque em dar o seu melhor, se esforce mais, se doe mais, que eu tenho certeza que você vai encontrar comigo depois de um tempo e vai dizer assim, professor, funcionou para mim. Como muitas vezes eu chego nos eventos e muita gente vem falar comigo e diz, professor, olha, os seus ensinamentos, o seu direcionamento me ajudou, eu fiz isso, eu fiz aquilo e consegui ter o resultado. Agora, tudo isso é constância. Tem gente que passa 2 semanas se esforçando e acha que já merecia ser reconhecido pelo presidente da República, ganhar uma medalha de honra ao mérito. Não é isso. Se você não tem constância aí de 6 meses, de 1 ano, de 2, de 3, seja lá o tempo que for necessário, cada um tem um tempo de maturação. Tenha constância, gere resultados constantemente e colha os frutos desse plantio que você está fazendo. Pois é, galera. Então, em 2020, ter muitas novas aulas, conteúdos gratuitos, especialmente no YouTube e no Instagram. Então, fica ligado, você vai aprender muito com a gente. Pode contar conosco, porque em 2020 serão mais de 300 aulas. Então, fique ligado. O nosso canal é Professor Felipe Guerra. Temos o canal do Telegram também, que também é Professor Felipe Guerra. O Instagram é prof.felipeguerra. Então, não deixe de acompanhar nenhuma das nossas redes sociais. Valeu, e é isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Até mais.